Boa tarde, cheguei. Ai, gente, hoje fui clube do banho do meio-dia. Sabe aquele banho pra dar uma aquecida, que tá frio aqui em São Paulo. E pra voltar à vida. Tava precisando. Vamos lá. Gente, a gente vai falar de um assunto hoje ruim, tá? Eu vou antecipar pra você, não é assunto bom, demissão, mas assunto necessário, acaba sendo necessário, sabe? Acho que a gente tem que falar mais sobre as coisas que doem. E o título do episódio é Fê, seja bem-vindo. O título do episódio é Como fazer demissões com empatia? É isso? Deixa eu ver. Como lidar com demissões com empatia. Mas sabe o que é o pior? Não é nem... Oi, Ale, seja bem-vindo. Alex, seja bem-vindo. O pior das demissões não é o RH precisar de empatia. Acho que o RH, se for uma pessoa boa, e aí não é uma questão de habilidade profissional, é uma questão de caráter. Se for uma pessoa boa, a empatia vem naturalmente. Bem-vindos, pessoal do LinkedIn. Não sei quem são vocês, porque eu só vejo a pessoinha e o número. Umas pessoinhas assim, o número. Se vocês quiserem mandar um comentário dando boa tarde, eu gosto de saber quem é que tá aí comigo. Mas também, se não quiser, tudo bem. Se o RH for uma boa pessoa com caráter, que trabalha de forma honesta, transparente, respeitosa, a empatia vem naturalmente. O grande problema pro RH é quando a gente não concorda com a demissão. E isso acontece num número relevante de vezes, tá? Não é desprezível a quantidade de demissões que o RH não concorda, mas que são decisões do negócio, são decisões da liderança, e a gente acaba precisando acatar e fazer acontecer. A parte processual, assinatura de documentação, pagamentos, quando é CLT, exame médico, sabe? O que a gente chama de off-board. Como a gente tira a pessoa. O onboarding é para colocar a pessoa na estrutura. O off-boarding é para tirar. E Fernando Souza, seja bem-vindo. Então eu vou dizer para vocês que acho que o maior desafio em relação à demissão para RH não é fazer comunicação, porque se já existe um processo de feedback estruturado, a demissão ela não vai ser uma surpresa. E a demissão ela nunca deveria ser uma surpresa para ninguém. Porque o gestor, ele tem a responsabilidade de já ter deixado claro em outros momentos que as coisas não estavam bem, que a pessoa precisava fazer mudanças substanciais no seu dia a dia para atender uma expectativa. O problema é que uma parte relevante das demissões não são justas. E na maior parte das vezes não são justas, ou por causa do tempo que o gestor deu para essa pessoa atender aquilo que ela não estava atendendo, ou porque ele nem falou. Ele nem deu um feedback claro, estruturado para esse profissional. Vocês estão vendo como tudo que eu estou trazendo nesses dias está se conectando? Porque eu já falei de job description, que é uma das melhores formas da gente transmitir para o funcionário qual é a expectativa que a gente tem do trabalho dele. A gente falou de feedback, que é a forma da gente alinhar se as coisas estão indo bem ou não. E se toda essa estrutura adjacente funcionar, a demissão não vai ser uma surpresa. Não vai ser um constrangimento, nem para o líder, nem para o RH e nem para a pessoa que está recebendo. Nós tivemos uma demissão na Uncover que o gestor da área, ele tem uma gestão de pessoas, uma liderança tão positiva, mas tão positiva, que a funcionária foi grata pela oportunidade que ela teve no período que ela esteve aqui na empresa e expressou tudo isso na comunicação da demissão. Sabe? Um sentimento de, que pena que eu não consegui atender, mas eu entendo e eu já sabia que, sabe?
Emerson, seja bem-vindo no Insta. Entenderam, gente? É outro cenário. É muito mais profissional. Então, lidar com demissões com empatia é o sintoma. Na verdade, a gente tem que ter empatia no processo. Quem é que gostaria de ser demitido por uma justificativa de uma coisa que nem sabia que tinha que estar fazendo? Que ou estava deixando de fazer ou não estava fazendo bem feito porque não sabia. Ninguém quer passar por esse processo. E tá na mão da liderança. Gente, o RH tem que dar estrutura. O RH tem que apoiar o gestor a fazer o job description, cobrar do gestor dar a ferramenta para avaliação recorrente, periódica, trimestral, seja lá o que for, acompanhar, cobrar, conversar com o gestor para estabelecer um plano de ação quando é esses casos assim que estão piores e que tem que reverter. É isso que o RH pode fazer. A responsabilidade final é do líder. Então, empatia ela tem que vir do processo inteiro. E aí a demissão ela vai ser naturalmente empática. Teve uns memes aí, eu acho que tomara que tenha sido meme, né? Uns negócios de demissão com caixa de bombom. Sei lá, eu não me apego muito nessas besteiras aí. Eu sempre acho que, pra mim, bebê reborn nunca existiu, tá? Pra mim isso foi papo da internet. Eu não acho que tenha sido essa febre que falaram que foi. E pra mim esses papos de demissão... como é que era o nome? Botaram um nome até. Pra mim é papo também, tá? Eu não acredito. Eu não acho que isso seja possível. Assim, é possível. Mas num ponto de que tá se tornando um padrão... Não, aí é mais. Aí vocês estão de brincadeira comigo. Não aceito. Beleza, gente. Tá claro que o problema não é a demissão com empatia, é o resto do processo. É o que vem antes. Beleza. Vamos para as dicas? A primeira, prepare a liderança para conversar com respeito e objetividade. E isso é uma das coisas que eu tenho conversado com vários líderes, né? Em vários projetos, na Uncover e em vários outros projetos. A hora da demissão não é hora de feedback. O feedback já devia ter sido dado lá atrás. Se o gestor sente a necessidade de dar feedback na hora da demissão, guilty, culpado, não fez antes. Porque se ele tivesse tido uma estrutura ajustada, correta, periódica, recorrente, dedicada de feedback, ele não vai sentir necessidade. Olha, de acordo com o que nós conversamos nas últimas reuniões de feedback, a gente entende que não houve a mudança que a gente espera para esse cargo. E apesar da gente gostar muito de ti como pessoa, a gente tem um relacionamento bom aqui no time e tudo mais, hoje nós temos uma necessidade do negócio de uma pessoa que seja mais técnica, de uma pessoa que se aprofunde mais, de uma pessoa que... Entendeu? E por isso estamos rescindindo o teu contrato. É isso. O gestor que fez um bom trabalho, um trabalho empático antes, ele não vai ter problema quando chegar a hora da demissão. Peraí, gente. Ju? Oi? Ju, tô terminando aqui, eu já te ajudo a preparar, tá? Tá bom. Que eu não fiz a merenda ainda. Já tô terminando. Então, essa é a conversa. É objetividade, não é hora de feedback. Não. Sabe o que é o problema de dar feedback na hora da demissão? O funcionário vai ficar com o sentimento de: não, mas peraí, eu consigo melhorar isso. É que eu não sabia, mas agora que tu tá me falando, eu consigo reverter. E daí o gestor vai se colocar numa saia justa. É tiro no próprio pé. Porque daí a pessoa vai dizer: não, peraí, me dá mais uma chance. E aí o gestor vai ficar: ai, putz, mas não dá, já foi. Sabe? Então é objetiva, direto ao ponto. E se a pessoa ainda assim falar: não, mas deixa eu tentar. Não, infelizmente a gente não tem mais o tempo agora. Então tem que ser uma coisa muito profissional. Firme, assertiva, sem grosseria. Firme, assertiva, profissional. Como deveria ser a comunicação sempre. E com respeito, gente. É um momento difícil para todo mundo. Não pensem que pro gestor ou pro RH também é um momento fácil. Sempre tem um psicopata, né, gente?
Sempre tem um psicopata que acha que se alimenta da dopamina de fazer a outra pessoa sofrer. Mas são exceções, graças a Deus. E se a empresa for bacana, se o time fundador for legal e as contratações seguirem os valores desse time fundador, não vai ter psicopata no time, na liderança, né? Tomara que não, vou torcer para vocês que não. Que eu já trabalhei com pessoas nesse perfil e é muito difícil. Então, é um momento difícil para todos. Vamos manter o respeito, o profissionalismo, a cordialidade, sabe? A preocupação com o ser humano que está por trás daquele cargo que está fazendo falta a performance no dia a dia. Diego, seja bem-vindo. Segundo ponto, antecipe os impactos para o restante do time e comunique com cuidado. Uma mensagem simples, gente. No nosso caso aqui, a gente manda sempre no grupo da liderança. Kairala, seja bem-vindo, prazer te ter aqui. A gente sempre manda no grupo da liderança. Sempre eu que mando. A gente despersonifica a demissão relacionada ao gestor. O gestor ele só faz parte do processo. A demissão é um processo institucional, não é um processo de área. Tá? Então a RH vai lá e comunica. Estou passando para informar que infelizmente hoje aconteceu o desligamento do tal funcionário. Somos muito gratos ao trabalho realizado. Ainda assim sentimos que nesse momento, para as necessidades da empresa, precisamos de um perfil mais assim. Então a gente fala sobre a empresa, o que estava faltando para a empresa, e não sobre as falhas daquele funcionário, porque isso seria uma exposição completamente desnecessária. Não precisa a gente expor a pessoa dessa forma. A gente fala, entendemos que a pessoa não estava atendendo essa necessidade da empresa, e é por isso que a gente fez a demissão. Em caso de dúvidas, Kleber, seja bem-vindo, converse com o gestor da área. Em caso de projetos compartilhados que você tinha com essa pessoa, procure o gestor da área, ou fulano de tal que vai interinamente apoiar o... Entenderam? É isso. Comunicar com cuidado, com profissionalismo. E esse é um momento, principalmente pessoas que... É que normalmente se a pessoa tá saindo... Depende do time também, né, gente? Às vezes a pessoa que tá saindo é muito querida pelo time, sabe? Esses tempos eu vi um vídeo que a menina dizia... Tem um termo específico em inglês pra pessoa... Relationable... Não é isso, não sei. É um nome para quem tá na empresa, a pessoa não ajuda no resultado, ela não ajuda no trabalho, na performance, mas ela é muito boa de relacionamento. E ela tem uma energia boa, ela, sabe, ela é a pessoa que dá a cola, e ela faz barulho, sabe? E tem gente que é contratado por isso. E daí ela falou um negócio que eu gostei muito, que ela disse assim... São as pessoas que são tartaruga em árvore. Vocês sabem por que desse termo? Porque tartaruga não sobe árvore. Alguém colocou ela lá. Adorei. Tem gente que alguém botou a pessoa lá, sabe? E aí, às vezes, sabe, tem todo um bastidor por trás dessa demissão que causa um desconforto enorme pro time, pra liderança, pra diretoria, pra quem tinha colocado a tartaruga na árvore. Então a gente tem que tratar esse pós com muito cuidado, inclusive com cuidado legal, jurídico, para evitar processos trabalhistas e tal, que é o que a gente chama de passivo trabalhista. Terceiro ponto para a gente encerrar. Crie um processo de offboarding digno e transparente. O offboarding, como eu falei, é a saída do funcionário da empresa, né? A gente fala muito sobre onboarding, boas-vindas, sessões de orientação e tal, mas quando o cara vai sair? Devo até pegar aqui para vocês como é que é o nosso offboarding hoje. É um processo bem burocrático, né? Na sua maior parte é um processo bem burocrático, que inclui comunicação para a pessoa, a gente manda um e-mail de formalização falando sobre os próximos passos, porque a pessoa fica meio desbaratinada, sabe, na hora. Então é bom registrar logo depois por e-mail as informações que ela precisa saber, para depois que passar aquela emoção ali do momento, ela conseguir ter essas informações de fácil acesso. Suspender acessos ou cancelar acessos, fazer essa comunicação com o time de liderança, para que quem estava em projetos com essa pessoa não fique perdido. Só um minutinho que a mãe está terminando a live, meu filho.
Pedir remoção de acessos que essa pessoa tinha em outras áreas, lembrar as outras áreas de remover esses acessos, remover de grupos de WhatsApp, atualizar a base de dados de informação e já colocar essa pessoa como inativo, remover essa pessoa de benefícios. Eu sempre recomendo que em caso de benefícios relacionados à saúde, seguro de vida, bem-estar, meu Instagram travou, espero que eu volte com som, por causa da bateria, que às vezes dá o aviso da bateria, quando eu volto sem som. Espero que vocês estejam me ouvindo. Esses benefícios relacionados à saúde e bem-estar, eu gosto de recomendar que mantenha por mais um tempinho, para a pessoa ter uma segurança, tá? Aí tem que atualizar agendas, né? Que essa pessoa fazia parte, às vezes é ela que tinha criado agendas das reuniões, tem que transferir a propriedade dessa agenda ou criar uma nova, remover ela de outras agendas que sejam mais gerais, isso é importante também. E aí tem, claro, o pagamento das verbas rescisórias, que aí depende se é CLT, PJ, cada um tem o seu caminho. Se a pessoa usa equipamentos da empresa no home office, providenciar a devolução. Dependendo do caso, a entrevista de desligamento, eu posso fazer um outro papo com vocês só sobre entrevista de desligamento. É uma das coisas que eu menos gosto de fazer no meu trabalho, mas é importante, né? Às vezes me traz inputs importantes para eu continuar o trabalho e que seja melhor para os outros funcionários. Mas caso a empresa tenha demitido, eu não tenho muito esse caminho de fazer, tá? Tem empresa que faz, não importa se saiu, se foi saído, mas pra mim, se a pessoa foi demitida, eu não gosto. Às vezes eu gosto de bater um papo com a pessoa, principalmente quando eu não concordo com a demissão, até pra, sabe, desinstitucionalizar essa demissão e mostrar que isso não representa a empresa como um todo, mas é muitas vezes uma questão pontual, né? E depende bem do tamanho da empresa. Se forem empresas maiores, a gente tem que ser realmente mais institucional e deixar rolar. Assinar a documentação depois do pagamento das verbas, né? E aí sim excluir acessos na finaleira do processo. Tá claro, gente? Como é que é esse processo? Eu acho que é super... Delton, seja bem-vindo. Eu acho que é super organizado, alinhado, transparente, sabe? E é tão melhor quando a gente consegue fazer as coisas dessa forma. Fechou, gente. Eu preciso ir para arrumar o gurizinho para a colônia de férias que ele tem hoje. Muito obrigada por estarem comigo mais uma vez. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês, tratando de um assunto tão difícil, delicado, mas que vocês conseguem perceber que com profissionalismo, com respeito, com dignidade, a gente consegue fazer de uma forma muito mais suave. Nos vemos amanhã pra gente abrir agosto. Primeiro de agosto, não é hoje, foi o último dia do mês, né? Pra gente abrir agosto e encerrar nossa semana juntos. E amanhã a gente vai falar sobre reuniões com o board, que é um assunto que eu gosto muito e que tô bem no momento de trazer, porque tô me preparando aqui, inclusive, pra fazer esse trabalho aqui na Uncover. Então acho que vai ser muito bacana a nossa conversa amanhã. Conto com vocês. Vou esperar vocês amanhã. Obrigada, gente. Valeu!